tecnologia analógica, embora exista alguma coisa de digital também. E hoje, eu daqui a pouco vou trazer aqui dois textos, são dois textos curtos que nós vamos ler da palavra, mas eu queria começar lembrando que no dia 26 de dezembro de 2004, tem, portanto, cerca de 19 anos, um baita de um terremoto que aconteceu ali por baixo dos mares da Indonésia, gerou uma tsunami que devastou aquela região. Mais de 200 mil pessoas pereceram naquele acontecimento. Inclusive tem um filme, ficou famoso, chamado O Impossível, um filme muito bonito, que relata uma história até real de uma família que passou por aqueles acontecimentos. No dia 11 de março de 2011, um outro terremoto de quase 9 graus na escala Richter atingiu o Japão, as costas do Japão, e também causou uma tremenda devastação. No dia 11 de setembro de 2001, né, nós sabemos o que aconteceu quando aquelas torres gêmeas foram atingidas e mais outras áreas dos Estados Unidos por conta de ataques terroristas. Algo completamente, além de terrível, cinematográfico, terrível, praticamente inacreditável, que ninguém imaginava que podia acontecer. No dia 24 de fevereiro do ano passado, depois de um tempo longo de tensão, ocorre a invasão russa à Ucrânia, uma guerra que continua até hoje. No dia 7 de outubro desse ano, Israel amanhece de repente um bando de mísseis ali por cima voando e um ataque que gera o conflito que está até esse momento. No dia 11 de março de 2020, é decretada pela OMS a pandemia, que durou aí cerca de 2 anos, deixou seus resultados. Se eu não me engano, 2007 é que foi o início, mas resvalando, em setembro de 2008 acontece aquela crise econômica que ficou conhecida como a crise do subprime, que abalou todo o mundo, como um todo, principalmente o mundo ocidental, liberal, capitalista. Afora, eu poderia ficar aqui pensando em datas e lembrando de acontecimentos dessa natureza, de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, da fome que existe, que o continente africano hoje ainda é o campeão de todas as misérias e as pobrezas maiores da humanidade, mas que existe em todo local, inclusive ainda existe aqui pelas Américas, apesar de toda a dificuldade, injustiças, dificuldades. Essas coisas todas, além de nós sabermos que ansiedade, pânico, depressão têm sido as chamadas doenças desses séculos da modernidade, como nunca na história humana, talvez. E aí, diante de todas essas lembranças, vai dizer, você começou bem a pregação do Natal, né? Pois bem, a pergunta que fica é, onde está Deus em tudo isso? E aí eu gostaria que a gente pegasse o Evangelho de Lucas, nós vamos ler 2 textos, Evangelho de Lucas capítulo 2, dos versos 1 a 7, nós vamos fazer a primeira leitura. Já está aqui projetado, você pode pegar a sua Bíblia virtual, digital, quem quiser a Bíblia analógica, maravilhosa, está ali com a Nazaré, pode acompanhar. Aqui na Libertas, a gente usa as Bíblias da Nova Versão Internacional, mas que está projetada aqui. Assim que você tiver encontrado Lucas 2, de 1 a 7, pode fazer aquele sinal discreto assim de que você já achou. Aleluia. Eu vou ler olhando para ali mesmo, para a telinha. Amém? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Presta atenção agora nisso. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Guardou esse final? Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O próximo texto curtinho que eu quero ler com vocês é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2 somente. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2. E diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Nazaré, você me arranja umazinha dessa analógica? Valeu, obrigado. Pois bem, irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. Tem até copo d'água, olha que benção. Vou aproveitar, né? Se tem, a gente pega. Muito cuidado aqui com a cruz. Pois bem, aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos uma cena muito interessante sobre o nascimento de Jesus, a chegada de José e Maria lá em Belém da Judéia, que nós não vemos com esse detalhamento nos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas ficou sendo estudado pelo pastor aqui na Libertas durante um ano, quase um ano, né? E muitos detalhes ele falou a respeito desse evangelho. E Lucas, de fato, ele constrói o evangelho do jeito que ele fala logo na abertura, em que ele diz que ele fez uma investigação acurada. Ele fez aqui, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho que tem muitos detalhes. Ele é muito acurado em muitos aspectos. Eu até diria que, em um certo sentido, o Evangelho de Lucas é um mini gênesisinho do Novo Testamento nos evangelhos, porque ele volta com detalhes a origens de acontecimentos importantíssimos que a gente não tem tão claramente nos outros evangelhos. E aí, a respeito do nascimento de Jesus, que é o evangelho que mais conta, tanto dele como do seu precursor João Batista, como é que tudo aconteceu, a gente vê que então o César Augusto publica um decreto e ordena o recenseamento de todo o império. E tem detalhes históricos claros aqui que inclusive tornam Lucas considerado um dos maiores historiadores cristãos e até mesmo humanos, quando ele diz que esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos foram para a sua cidade natal a fim de alistar-se, e o José também foi, saiu lá de Nazaré, da Galileia, que era uma região no norte do Israel daquela época, e foi andando, não pegou Uber, não tinha avião, não foi de carro, nem de trem, nem de navio, foi lá, caminhando do jeito que pôde, conduzindo provavelmente sua mulinha, seu burrinho, com a Maria, que estava grávida de quem? Nada mais, nada menos que de Jesus, até chegar à Judéia, em Belém, na cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi, e foi para se alistar. E aí, quando eles chegam lá, veja que diz aqui, que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ou seja, só um instantinho que eu esqueci um pequeno detalhe aqui do meu reloginho,
e de outras coisas, mas que eu já ajeito. Pronto. Então, eles chegaram lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Maria grávida, percorreu uma longa distância com José, foram para um recenseamento. Vocês imaginam como é que estava a cidade de Belém, no meio de um recenseamento ordenado pelo governador? Devia estar cheio, estava abarrotado de gente, com certeza. E aí eles foram procurar lugar para eles, pessoas simples, uma mulher grávida, mas não se achou lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. E, no entanto, foi ali mesmo que diz aqui que ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Aí nós temos aquela famosa cena do presépio que se espalha por todas as épocas e os locais, que tem lá o bebezinho na manjedoura. A manjedoura era o lugar que o boizinho, que a vaquinha, que os animaizinhos manjavam, comiam. E ali foi colocado o bebê, porque para eles não se encontrou lugar. Essa cena é uma cena real. Isso que foi descrito aqui não é uma fantasia, não é um romance. É uma cena que de fato aconteceu. Porém, eu confesso que além da realidade, de tudo que ela representa de maneira concreta, eu vejo aqui uma parábola. Porque Deus, ele faz parábolas com a realidade e ele mostra isso na Bíblia em vários lugares. Então você pega o capítulo 9 de Hebreus, da carta aos Hebreus, em que está sendo descrito o primeiro tabernáculo que foi dado a Moisés lá no deserto. Ele vai descrevendo a primeira parte do santuário, depois o Santo dos Santos, os objetos que tinham ali. Ele vai falando, aí chega lá no verso 9 e ele diz assim: é isto uma parábola para os dias atuais. De maneira que com aquela construção que Deus deu a Moisés, Deus estava falando muito mais do que apenas sobre elementos que deveriam ser usados para fazer o culto, para prestar o culto, ou como fazer culto. Mas Deus estava simbolizando a obra que seria feita por Jesus. Todos aqueles objetos, todos aqueles componentes do tabernáculo, a pia, o batismo, os anjos, o propiciatório, tudo aquilo ali tinha relação com a obra que Jesus faria e com o santuário maior de todos. A própria carta aos Hebreus fala disso, o santuário celestial. Era uma figura e sombra, uma parábola, é a palavra que é usada pelo autor de Hebreus para falar sobre isso. Você pega a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que no capítulo 5, lá nos versos 31 e 32, Paulo, que está falando sobre a ordem familiar, ele diz assim: por isso deixa o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e serão uma só carne. E aí Paulo faz um complemento curioso, que eu queria tanto ouvir o resto, ler o resto, mas ele não escreveu e a gente não tem, porque ele diz assim: eis aí um mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, enquanto ele está falando da ordem familiar, quando ele está citando aquela palavra de que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, embora seja uma situação real, uma experiência real da vida do ser humano, que o homem vai, encontra sua mulher, se casa, deixa o pai e mãe, forma a sua família, nisto há também um grande mistério referente à relação de Cristo com a igreja, mais uma parábola divina. Tem um significado espiritual maior do que a gente pensa nessa união que a gente faz do homem com a sua mulher e que casa. Não é uma banalidade. A gente vê Deus levando Moisés até o monte, ele entra por uma nuvem, a nuvem da glória de Deus, fica lá 40 dias e 40 noites, não deve ter achado que passou nem 10 minutos, deve ter achado que foi assim um tempo curto, pela maravilha toda, nem percebeu. E ali Deus mostra um modelo de um santuário celestial para Moisés. Aí você vai em Êxodo, lá no capítulo 25, no verso 40, e Deus termina dizendo assim: tome o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. Figura e sombra de algo muito superior. Moisés vem, dá as ordens, mostra ali
como é que deve ser a planta das construções, tudo aquilo é construído, torna-se uma realidade, mas é uma figura e sombra, é uma parábola. E nós temos tantos outros acontecimentos da história de Israel. Você pega Oséias, capítulo 11, verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Aí você pega essa palavra, e do Egito chamei o meu filho, lá em Oséias ele continua contando a história de como é que ele libertou Israel da escravidão daquela época. Porém, essa palavra, do Egito chamei o meu filho, vai ser lembrada por Mateus, pelo evangelista, lá no Novo Testamento, porque ela se referia muito mais do que aquele acontecimento específico da libertação de Israel do Egito daquela época, a Jesus, que migrou para o Egito por um tempo, porque Herodes queria matá-lo, e do Egito ele foi chamado para voltar para Israel, quando os seus opositores inimigos haviam falecido. O evangelista cita para se cumprir o que tinha dito o profeta: do Egito chamei o meu filho. E nós temos tantas outras palavras na Bíblia. Você pega o Salmo 19, dos versos 1 a 4, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e o seu ruído até os confins do mundo. Aí você vai ver essa palavra, que no Salmo diz respeito à majestade e à glória de Deus na criação, e Paulo vai aplicar, lá em Romanos 10, a voz da evangelização que segue pelo mundo transmitindo Jesus a todas as nações, ao povo de Israel como um todo, em primeiro lugar, e a todos os lugares. Deus faz muitas parábolas com a realidade, mas realidades que contêm sentidos muito mais profundos do que aquilo que ela mostra. E, na verdade, a gente depende totalmente de revelação de Deus para conseguir entender esses sentidos, mas eles existem, e a Bíblia mostra, e tem muito mais para entender. E aí, quando eu leio esse texto de Lucas, que a gente viu, de 1 a 7, está lá José e Maria e Jesus, chegam a Belém, procurando lugar, vão terminar lá numa estrebaria, vão terminar lá num localzinho com os animais, e Jesus deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vejo que aqui há uma parábola que diz que não existe no coração humano natural lugar para Deus. No coração humano por si mesmo, naquilo que depende apenas da natureza com a qual todos nós nascemos, ainda que a gente tenha sido criado também com a imagem e semelhança de Deus, que de alguma forma permanece, mesmo num ser humano estragado, ela está lá de algum jeito, a gente não sabe explicar isso. Porém, a tragédia do pecado abafa, combate, corrompe, e no coração humano, por natureza, não existe lugar para Deus. E aí, isso já serve, em parte, para responder um pouco à pergunta inicial que eu fiz, com toda aquela lista que eu tinha aqui trazido de acontecimentos. Onde é que está Deus no meio dessas coisas todas? Deus está aí. Só que o coração humano está que nem Belém lá. Deus está passando, querendo achar lugar, mas não está achando lugar com facilidade nos corações. Agora você vai dizer assim, mas espera aí, vamos pensar um pouquinho nesse acontecimento de Lucas. Chega um casal simples, José e Maria, carregando um bebê, estão procurando lugar, o povo está ali se misturando, eles não acham onde. Só que é o seguinte, o bebê que estava sendo transportado era nada mais, nada menos que o dono de todas as coisas. O dono do universo. Quem estava na barriga daquela jovem era o Senhor dos céus e da terra. O Criador de tudo. O único que pode dizer, como Clinton de vez em quando dizia aqui, cada palmo do universo ele pode botar a mão e dizer, é meu. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas,
Ele estava no ventre de Maria. E não havia um que percebesse isso. E ele estava no meio do seu povo, do seu chamado povo da época, Israel. Ele estava circulando ali, no meio do povo que naquela época, naquele acontecimento, era o povo mais privilegiado da humanidade. Sabe por quê? Não por alguma característica sua, pessoal. Não por características humanas. Mas porque era o povo que mais conhecia Deus. O povo ao qual Deus mais havia se revelado na história. O povo que, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, qual é o privilégio de ser judeu? Muito sob todos os aspectos, principalmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. O povo que conhecia a palavra, a lei, como nenhum outro povo conhecia. Esse povo está circulando e o Senhor que deu a eles a própria origem, sua identidade, sua natureza, os fez, os preservou, apesar de toda a história que eles passaram com momentos muito bons, mas muita tragédia. Esse povo que tinha as escrituras, o maior de todos os tesouros que a humanidade pode ter em forma material, a palavra ali de Deus concretizada. Este povo que estudava essa palavra, que tinha mestres da lei, que se debruçavam dia e noite sobre ela, esse povo não percebeu que ali, numa barriguinha simples, modesta, estava o Rei dos Reis, o Senhor do universo. Aí você vai dizer, mas peraí, é gente comum como a gente, como é que ele ia saber? A Maria não apareceu com nenhum visor ali, ó, aqui está o Messias. Tá, mas esse é um povo que conhece o que é profeta. Esse povo teve profeta durante centenas de anos. Esse povo tinha gente que se debruçava sobre as escrituras dia e noite e que vivia atenta para entender o tempo, o modo, se ia acontecer ou não, se havia um povo que podia ter alguma percepção, uma pessoa que fosse daquele tempo, era ali no meio daquele povo. Mas o povo não percebeu. Aí a gente vai lá para o Evangelho de João, e no início do Evangelho ele diz assim, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O dono do mundo veio aqui, e quando ele está ali no local, e não é um momento qualquer, ela está para dar a luz. Ela não está com uma barriguinha discreta. Ela já está quase, e ela dá a luz ali. E nem parteiro a gente vê nessa história, então provavelmente não teve parteiro. Foi alguma coisa ali no improviso, com os detalhes que Lucas dá e que a Bíblia dá, não tem parteiro. Já na história de Moisés você vê as parteiras. Ela está ali, com o dono de todas as coisas, e ninguém percebe. Aquele casal, aquele ser. O próprio Evangelho de João diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porque também diz lá no Salmo, lá no Antigo Testamento, todos se corromperam, a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Então Deus está passando concretamente, do jeito que o homem sempre diz que quer, né? Ah, se Deus aparecesse, viesse aqui, não sei se Deus existe. Deus veio, concreto, está passando ali, e o povo, ó, aí cá, está na hora do jogo, aí, peraí, vamos ver aqui. Comprou pão, ô Maria? Ô Joaquim, não comprei não. Ajeitou a pia? Oi, tudo bem? Não sei o quê, vamos nos encontrar ali, vamos bater papo. E o Rei do Universo está passando. E não se percebe, porque por natureza não há lugar para Deus no coração dos seres humanos. No entanto, embora por natureza, pelo ser humano, não haja lugar, o ser humano não esteja atento, e olha que
O ser humano não está atento em Deus no que depende de si, mas Deus está falando quem ele é. Da parte de Deus. Ele está aqui nem lá no Gênesis 3. Adão, onde estás? Deus em toda a história criou, nos criou. E lembra que diz lá que ele vinha na viração do dia para conversar com Adão, com Eva. Vinha ali no ventinho da viração, tá, iniciozinho da tarde. E aí ele procura, Adão, onde estás? E o Adão se escondeu. Só que naquele momento Adão disse, ouvi a tua voz, me escondi. Só que esse esconderijo se tornou tão sistemático que o ser humano já nem se esconde mais, ele simplesmente não sabe onde está e acha que está encontrado em algum lugar. Como Paulo vai falar em Romanos também, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa se tornou a natureza humana, porque Deus dá testemunho de si mesmo, Deus mesmo mostra que é, quem é e que está em todo lugar, lembrando mais uma vez Paulo em Romanos, quando ele diz que o próprio Deus, o que se pode conhecer dele, é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou para a gente e os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente são percebidos. Ele diz isso, são os termos bíblicos. E são identificados e compreendidos por meio das coisas que foram criadas. E aí ele ainda chega a uma conclusão que séculos depois o Freud vai descobrir que tem um inconsciente. Aí Paulo diz assim, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Todo ser humano tem conhecimento de Deus, até o ateu, até o agnóstico. Declaração de Deus. Porque ele diz, eu mesmo, Deus, dou testemunho de mim, de que eu sou, de que eu existo, e de que eu estou aí, ó, eu estou mostrando a realidade. O ser humano não reconhece, porque, como diz o próprio Paulo, detém a verdade em favor da injustiça, coração obscurecido, endurecido. E ali está o Rei do Universo, num povo desatento, mas Deus, apesar de saber como é o coração humano, e aí é a segunda parte dessa história, ele está sempre atrás do ser humano. Importante dizer, por amor e misericórdia, não porque ele necessita. Porque às vezes até a gente como igreja, quando vai pregar o evangelho, prega de uma tal maneira que fica parecendo que Deus está suplicando ao homem que lhe dê um pouquinho de atenção, porque Deus está com algum tipo de problema de identidade, ele precisa muito da atenção do famoso ser humano, então ele manda seus evangelistas clamarem para ver se alguém dá uma atençãozinha para ele, que ele só quer falar. Deus nos envia para evangelizar por amor e por misericórdia da humanidade louca, e não porque ele precise, ele quer, por amor a nós. E esse Deus está olhando, percorrendo a terra, seus quatro cantos, como diz lá no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus estão passando, com os olhos abertos, sondando, e apesar de, por natureza, no coração humano não ter lugar para ele, ele abre espaços, ele conhece oportunidades, ele as aproveita. E eu queria rapidamente, brevemente olhar algumas dessas possibilidades, algumas dessas aberturas que Deus faz, alguns desses sinais que para Deus são valiosos e ele aproveita. Ele trabalha ali no silêncio, sigilosamente, para criar essas condições e ele alcança o homem. Em primeiro lugar, Deus procura, Deus trabalha para criar, Deus ama simplicidade, humildade, porque neste mesmo texto aqui do nascimento de Jesus que a gente leu de Lucas, se a gente seguisse os olhos adiante, dos versos 8 em diante, a gente ia ver que havia pastores da musiquinha, pobres pastores que estavam com seus rebanhos à noite, nas vigílias da noite. Então a gente já imagina assim, gente rica, poderosa, não é.
Porque gente rica e poderosa da época, para estar nas vigílias da noite, cuidando dos rebanhos, é muito excêntrico. Queria querer estar na cama dele fazendo outra coisa. Gente simples, pastores, humildes, cuidando dos seus rebanhos. Até a música fala, né, no frio da noite. Você imagina que esses pastores estão ali e de repente aparece um anjo. E a glória do Senhor, olha que coisa bonita. O anjo é brilhoso, mas o brilho do anjo é descrito como a glória do Senhor. Os seres celestiais têm um entendimento assim que a gente precisa ter, né? Porque eles têm brilhos extraordinários, mas nenhum deles considera que o seu brilho é brilho deles. O brilho que eles têm é a glória do Senhor. É a glória de Deus que brilha neles, né? E às vezes Deus até dá um pouquinho de glória para seres humanos e o ser humano desequilibra rapidinho e já começa a achar que a glória é dele. A glória é sempre de Deus. Aí aparece aquele anjo. Os pastores ficam espantados e ele diz: eis aí vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí depois que ele diz isso, aquela multidão, a milícia celestial, milhares, brilham, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Aí os pastores de lá que ficam tão maravilhados que eles dizem: vamos ver, vamos lá ver. Que maravilha é essa? Deus encontrou caminho, conseguiu fazer uma aberturazinha para uma pousada, além da manjedoura, em corações simples, humildes. A pobreza e a miséria são a desgraça, mas torna-se uma realidade constatada, e a Bíblia mesmo mostra isso, que Deus encontra muito mais facilidade de se comunicar com gente que está sofrendo os efeitos das maldades humanas do que com quem, de modo geral, se sente muito bem. Isso não quer dizer que é uma regra linear, mas acontece que se torna um acontecimento muito repetido, muito costumeiro. É para a gente prestar atenção. Deus acha caminhos, constrói caminhos na simplicidade. Outra coisa que, se a gente continuasse percorrendo aqui os nossos olhos, nós veríamos que Deus também encontra caminho em pessoas. Às vezes pode ser uma pessoazinha, mas que com toda a sua vida, sua luta, seus sofrimentos, tem uma forte esperança de que há alguém que vai mudar as coisas da vida. Tem uma forte esperança nele, de que há Deus, de que há um Deus que olha pelas pessoas, que olha para as situações, que está atento, que o mundo não está largado e que quer encontrar com o ser humano. Às vezes a pessoa tem essa esperança e viveu a vida toda com essa esperança de encontrar a solução para a sua questão, que às vezes ela vive de maneira pessoal. Nós temos dois exemplos aqui que se encontram em Simeão e Ana, que estão logo depois no próprio Evangelho de Lucas. Deus encontra caminho também no coração do solitário, de pessoas que muitas vezes se sentem sós, que estão vivendo numa solidão, às vezes, por força da vida, não porque elas optaram por isso ou quiseram. Porque tem um provérbio, Provérbios 18:1, que diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu não estou falando disso. Não estou falando de alguém que se isola do mundo porque quer viver sozinho, não quer saber de gente, de relacionamento. Eu estou falando daquele que muitas vezes, pelas dificuldades da vida, se tornou só. Ele até quer, ele até gostaria, ele preza o relacionamento, ele preza pessoas, ele tem o jeitinho simples dele, mas ele ficou só. Ele pode estar sozinho. Simeão e Ana são exemplos daqueles que têm a esperança em Deus, sabem o que esperam, sabem o que querem, mas estão vivendo ali na sua individualidade, no meio desse caos,
no meio das contradições da vida, aguardando a manifestação da verdade e da vitória. Aí Simeão vai ao templo quando José e Maria levam Jesus com 8 dias lá e o Espírito Santo diz, vai lá agora, Simeão. Aí quando ele vê, ele diz, ô Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação que preparaste para todos os povos, luz para as nações, para abençoar os gentios. E ele dá uma profecia sobre Jesus. Este menino foi levantado para muitos, para contradição de muitos em Israel, para levantar e para derrubar. Ele vai manifestar os pensamentos e os propósitos escondidos no coração. E aí ele ainda diz, e também uma espada traspassará a tua alma. Isso aí é dito normalmente pela teologia, que é uma palavra que ele dá para Maria. Eu já acho que ele olhou para o bebê e disse para Jesus, não tem problema, isso aí é só detalhe teológico. Pois bem, aí Simeão, que nutria aquela sua esperança sozinho ali, mas que tinha recebido aquela certeza. Simeão, a tua esperança não será frustrada. Lembra lá de Provérbios? Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Essa é a palavra para quem crê em Jesus. Para quem fica firme e busca a sabedoria de Deus. Simeão viu. E Ana? Ana era viúva de 84 anos. Viveu 7 anos com o marido, ficou viúva. E ela não saía do templo e jejuava dia e noite. E aí, quando Jesus está ali, ela vê, se maravilha. E como disse bem o pastor Vandir, eu estava conversando com ele sobre esse texto. A primeira evangelista, uma mulher, que aí ela começou a falar para todo mundo sobre o menino que chegava ali no local. Está escrito aqui nesse texto. Deus acha caminho na pessoa, sozinha que seja, simples. Deus encontra caminho na fragilidade, na vulnerabilidade, na fraqueza, na pequenez, para se comunicar com esse coração. E por fim, Deus consegue encontrar caminhos que nem nós sabemos como. Porque de onde menos se espera, de onde o próprio povo de Deus, hoje a igreja, o povo de Deus, por excelência, o povo de Deus é muito mais do que a gente pensa. Porque Deus consegue criar caminhos que nem nós sabemos como, nem de que maneira, porque aí a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, e quando Jesus nasceu, em Belém, nasceu nos dias de Herodes, e aí nasceu em Belém da Judéia, aparecem uns magos do Oriente perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. E olha aqui, até lembrando que o pastor Vandir falou semana passada, de novo, só diz que são magos do Oriente. O que são esses magos? A gente especula teologicamente que tem algo de ciência, misturado talvez com o que hoje se chamaria de misticismo, seja o que for, seja como for, homens que estavam, de alguma maneira, em busca de, atentos, tentando encontrar sentido para a vida, para as coisas. Não diz que são 3, não diz que são reis, não diz nem exatamente de que terra do Oriente eles vieram, mas eles vieram do Oriente, e eles não só vieram do Oriente. Quando eles vieram, eles eram aquela raridade de gente que chegou naquele lugar sabendo o que estava acontecendo e sabendo do que estavam falando, ao passo que aquela multidão de Belém da Judéia, passando do lado do dono delas mesmas, porque é o Senhor da humanidade, nem sabia o que estava acontecendo. Lá de longe vem uns magos do Oriente e vem dizendo assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Esses homens não aparecem em nenhuma citação bíblica, e eu desconheço que na história exista, de que eles foram também a Jerusalém em alguma outra ocasião,
ou alguma outra cidade ali de Israel, do Império Romano, para a posse de algum Herodes ou de algum César. Não tem lugar nenhum dizendo que esses homens foram lá para a posse de Herodes, que foram lá para a cerimônia de posse de César Augusto. Mas quando eles viram que a estrela do rei dos judeus apareceu, eles saíram lá de onde estavam. Longa jornada. E vieram adorá-lo. Quando eles chegam lá em Jerusalém, eles nos dizem assim, olha, vocês podem me dizer onde é que está o Herodes aí? Porque é o seguinte, a gente veio adorar o rei dos judeus, mas a gente precisa adorar o Herodes primeiro. Eles vieram adorar só o rei dos judeus. Eles sabiam quem era. Deus encontra caminhos. Eles veem uma estrela, e eu nunca ouvi até hoje nenhuma pregação, nunca li nenhum livro, nunca vi ninguém falando que essa estrela que eles viram está nas escrituras do Antigo Testamento. Ah, está lá naquela passagem tal. Ou então você junta a passagem A com a B. Olha, junta essa passagem A com a B, com a C, olha aqui. Olha a estrela que os magos viram. Ela ia aparecer no dia tal, no lugar tal, ela tinha essa forma. Mas eles sabiam. Como? Não sabemos. Eu estava investigando, talvez as próprias escrituras hebraicas da época, e eles descobriram. Como foi que Deus mostrou? Não sei, mas aonde a gente menos imagina, fora das nossas paredes, Deus está encontrando gente que pode estar encontrando o rei dos judeus, e às vezes está encontrando gente que um dia bate aqui na porta ou em qualquer templo e diz assim, olha só, eu vim aqui para adorar Jesus, esse Jesus que é assim, assim, assado, às vezes entra sabendo mais do que quem está lá dentro. Ah, você vai dizer assim, ah, mas isso é raro, nunca ouvi falar nisso, mas de quantos magos do Oriente você ouviu falar na história? É uma raridade, mas Deus é capaz. Deus, para os seus próprios apóstolos, mostrou que ele tinha discípulos que nem os apóstolos conheciam. Senhor, encontramos um homem expulsando demônios no seu nome e mandamos ele ficar quieto. Aí Jesus disse, quem não é contra vocês é por vocês. Ninguém pode fazer isso depois de falar mal do meu nome em seguida. Pode deixar ele fazer isso. Olha, vai no lugar tal e diz para aquele pessoal ali que pega um burrinho, um jumentinho que está amarrado e traz para mim, que eu vou entrar em Jerusalém montar no jumentinho. Se alguém perguntar alguma coisa, vocês dizem assim, o Senhor pediu. Aí ele vai lá, estão desamarrando, aí alguém diz assim, o que vocês estão fazendo com o jumentinho? Ah, o Senhor pediu. Aí eles deixam. Quem eram esses? E aí Jesus, os discípulos dizem assim, onde é que o Senhor quer que a gente vá preparar a Páscoa para a última ceia? Aí Jesus diz, vocês vão no lugar tal, quando vocês estiverem assim, vai passar um homem com um cântaro, segue, vai levar vocês até uma casa, tem um local lá em cima, um cenáculo, vocês vão olhar e ali vocês vão preparar. Quem eram esses? Jesus sabe. Nem os apóstolos sabiam. Quem mais anda por aí que Jesus sabe que é dele? Às vezes nós não sabemos. Seria legal saber. Não estou me referindo, deixo bem claro, aos desigrejados, que agora é a segunda maior igreja que existe e que está normal. Não estou falando nada disso. Porque, na verdade, se alguém está desigrejado por causa de decepções ou insatisfações com a igreja, volta, se reúne na igreja, ou ora, busca a Deus e se igreja de algum jeito. Porque diz a própria Bíblia, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, né? E admoestai-vos tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É boa essa comunhão, é necessária. Mas, às vezes, sabe-se lá como e quanto. Aonde a gente menos espera, de onde a gente menos espera. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na sua infinitude, ele conhece corações que estão por aí e ele alcança. São dele. Todos esses acontecimentos que eu citei são reais, mas eu vejo que há neles também uma parábola espiritual, que é uma parábola de esperança. De esperança para dizer para todos nós qual é a nossa situação,
Qual é a sua situação? Ou presta atenção, é na simplicidade, na fraqueza, na fragilidade, na vulnerabilidade que a gente vai encontrar mais Deus. Às vezes é naquele coração que sente assim, eu sou uma pessoa só. Mas tenha a sua esperança em Deus. Deus é o seu Pai. Deus é seu irmão. Deus é seu Senhor, seu Salvador, é aquele que te ama. E lembra que diz que Ele faz com que o solitário viva em família. Isso tem um salmo, acho que é o 68, mas eu não lembro. E nós somos irmãos. É o penúltimo passo naquela escadinha espiritual de Pedro, lá em 2 Pedro, com a fraternidade, o amor, a fraternidade, nós somos irmãos. Às vezes é uma pessoa que está vivendo a fraqueza de ter se tornado uma viúva de muito tempo, ou um viúvo de muito tempo, mas tem sua esperança em Deus. Ele alcança esse coração. Ou podem ser pessoas que têm sede de encontrar a verdade de alguma maneira. E a gente pode olhar, reconhecê-los ou não. Eles podem não ter a aparência que nós temos, mas são pessoas como nós somos, iguaizinhas. Não há diferença. É gente como nós somos gente, e gente simples como nós somos gente simples. Todo mundo é simples. Quem é o quê? Só quem é mesmo é aquele que pode dizer eu sou. E no meio desses, ele encontra aqueles que vão nos surpreender, aqueles que são um mistério e que às vezes chegam a nós sabendo mais do que a gente mesmo, porque eles viram a estrela do Rei dos Reis. E essa estrela pode estar brilhando na nossa vida, na vida de gente que talvez a gente conheça, por quem a gente ore, que a gente ama ou que a gente gostaria de alcançar. Vamos orar pelas pessoas. Quantas esperanças podem ocorrer? São parábolas de esperança de seja qual for a nossa situação ou de alguém que você conheça. Ore, persevere, busque. Porque ainda que o coração humano ande desatento de Deus, Deus não está desatento de ninguém. E Ele continua rondando e sondando a terra. E Ele vai criando novos natais a cada dia, nascendo ali nos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos alcança, que é boa conosco. Oh Deus, que bênção. Que o Senhor permita que tenhamos os corações abertos, que nossos corações se simplifiquem, que o Senhor nos ajude, que os nossos corações olhem e tenham esperança em Ti, que aquele que por alguma razão não acredita ou tem dificuldade de acreditar, dê um passo a mais e diga, eu vou dar um crédito. Deus, o Senhor existe, me ajuda. Fala comigo. Porque o mal é resistir ao Senhor. E o bem é se abrir para receber o Senhor. E é tudo que o Senhor quer para botar fim em tragédias como essa que eu citei no início. Corações voltados para Ti, que desejem ser Teus e que desejem aprender o passo a passo desde o início, bem devagar, bem como o Senhor quiser, no seu ritmo, junto com seus irmãos, para ir conhecendo cada vez mais o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de todas as coisas, mas que é capaz de nascer nas manjedouras dos corações de todos nós. E que nesses dias que a gente comemora esse nascimento, o Senhor não só esteja fortalecendo sua presença em nós aqui, nos que não vieram, que fazem parte dessa comunidade, nos que estão vendo, nos que verão, em todos que um dia virem essa palavra, em todos que andam pela terra, ao máximo, para que venha o Teu reino. Livra-nos do mal, perdoa-nos os pecados,